Olá, minha filha, meu filho. Sou Dona Rosa, tenho 72 anos. E o que vou contar para vocês hoje vai fazer vocês entenderem como uma única frase pode destruir uma família inteira. Eu disse para o meu marido de 48 anos que ele era apenas meu prêmio de consolação, depois de perder o grande amor da minha vida. No dia seguinte, ele desapareceu, levando nossa filha de 12 anos, e há 3 anos eu não sei onde eles estão. Mas a verdade que descobri depois foi muito pior do que eu imaginava. Minha querida, quando você chega aos 72 anos como eu, você aprende que as palavras têm o poder de construir impérios ou reduzir vidas inteiras a cinzas. E eu, que sempre me achei uma mulher inteligente, cometi o erro mais devastador que uma esposa pode cometer. Destruí minha própria família com uma verdade que deveria ter levado para o túmulo. Era uma terça-feira de março de 2021. Eu lembro exatamente porque era o dia em que nossa filha Júlia tinha a apresentação na escola. Estávamos jantando lasanha, aquela que meu marido Carlos sempre fazia aos domingos e esquentava durante a semana. Ele tinha esse hábito carinhoso de cozinhar para nós duas, sempre preocupado se estávamos bem alimentadas. Carlos era gerente de vendas numa concessionária. Um homem simples, trabalhador, que acordava todo dia às 6 da manhã para nos dar uma vida digna. Naquele momento fatídico, ele estava contando sobre um cliente difícil que tinha atendido durante o dia, quando de repente parou de falar e ficou me olhando com aqueles olhos castanhos, cheios de carinho. Júlia estava concentrada no dever de casa na mesa da cozinha, e a televisão passava alguma novela que eu nem prestava atenção. Era uma cena doméstica perfeita, daquelas que a gente só valoriza depois que perde. Rosa, ele disse baixinho, posso te fazer uma pergunta? Eu continuei comendo, sem imaginar que aquela pergunta ia ser o fim de tudo. Claro, amor, respondi distraída, mexendo no celular. Ele respirou fundo e eu percebi que havia algo diferente no tom dele. Por que você se apaixonou por mim? Quero dizer, de verdade, o que fez você escolher ficar comigo? Minha filha, naquele instante, algo dentro de mim simplesmente explodiu. Talvez fosse o cansaço de 23 anos, fingindo um amor que nunca senti completamente. Talvez fosse a frustração de ter perdido meu grande amor, Pedro, num acidente de moto aos 28 anos, 3 meses antes de conhecer Carlos. Talvez fosse só a maldade mesmo, porque às vezes a gente guarda tanta amargura no coração que ela vaza nos momentos mais cruéis. Quer saber a verdade, Carlos? Eu disse, largando o garfo e olhando direto nos olhos dele. Você foi meu prêmio de consolação. Pedro tinha morrido. Eu estava sozinha, grávida e desesperada. Você apareceu na hora certa, se apaixonou perdidamente por mim e eu pensei, pelo menos esse vai cuidar de mim e do bebê. Foi prático. Você era estável, trabalhador e estava disposto a assumir uma criança que nem era sua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia levantou os olhos do caderno e olhou para nós dois, sentindo que algo terrível havia acontecido. Carlos ficou branco como papel, e eu vi o exato momento em que o coração dele se partiu. Não foi gradual, foi instantâneo, como um vaso caindo no chão. Rosa, ele sussurrou. Júlia não é minha filha biológica? A pergunta saiu como um gemido, como se ele estivesse sendo esfaqueado por dentro. E eu, com toda a crueldade que cabia, numa mulher frustrada, confirmei. Não, Carlos, Júlia é filha do Pedro. Você foi apenas o homem que topou criar a filha de outro homem porque estava desesperado para ter uma família. Minha filha largou o lápis e começou a chorar. Ela tinha 12 anos, mas naquele momento entendeu que sua vida inteira tinha sido uma mentira. Carlos levantou da mesa devagar, como um homem muito mais velho, e caminhou até o quarto sem dizer uma palavra. Eu continuei comendo minha lasanha, como se não tivesse acabado de explodir uma bomba nuclear na minha própria casa. Naquela noite, Carlos dormiu no sofá. Júlia ficou trancada no quarto dela, chorando baixinho. E eu dormi tranquila, achando que tinha finalmente tirado um peso das costas. Como eu estava errada. Como eu era tola em achar que a verdade sempre liberta. Às vezes ela simplesmente destrói. Na manhã seguinte, acordei e a casa estava silenciosa demais. Carlos sempre acordava primeiro, fazia café, acordava Júlia para a escola. Mas naquele dia, o silêncio era perturbador. Levantei e fui até a sala.
O sofá estava vazio, mas arrumado. Fui até o quarto da Júlia. A cama estava desarrumada, mas ela não estava lá. Corri pela casa inteira gritando os nomes deles. Abri o armário do Carlos, as roupas dele tinham sumido. O armário da Júlia, as roupinhas favoritas dela não estavam mais lá. A mala de viagem que guardávamos no alto do guarda-roupa tinha desaparecido. Na mesa da cozinha, um bilhete simples. Rosa, você conseguiu o que sempre quis. Agora está livre do seu prêmio de consolação. Júlia vai crescer sabendo a verdade sobre tudo. Não nos procure. Minha querida, naquele momento senti um desespero que nunca havia experimentado. Liguei para o trabalho do Carlos. Ele havia pedido demissão na véspera por telefone. Liguei para os parentes dele. Ninguém sabia de nada, ou não quiseram me falar. Fui à escola da Júlia. Ele havia ido buscar ela mais cedo no dia anterior, dizendo que era uma emergência familiar. Nos dias que se seguiram, descobri que Carlos havia planejado tudo com uma precisão cirúrgica. Ele retirou todo o dinheiro da conta conjunta, cancelou os cartões, transferiu o carro para o nome dele e simplesmente desapareceu com nossa filha. Não nossa filha. A filha que ele criou como se fosse dele por 12 anos, até descobrir que tudo era mentira. Fui à delegacia, minha filha. Mas que vergonha foi aquela. O delegado, um homem já com os cabelos grisalhos, me olhou com uma mistura de pena e desaprovação quando contei minha história. A senhora entende, ele disse ajeitando os óculos, que tecnicamente o Sr. Carlos não cometeu nenhum crime. Ele é o pai registral da menina há 12 anos, tem todos os direitos legais sobre ela. E quanto ao dinheiro, era conta conjunta, ele podia retirar quando quisesse. Mas ele levou minha filha embora, eu gritei, batendo a mão na mesa dele. O delegado suspirou e me explicou que Carlos tinha o direito de viajar, com Júlia, de mudá-la de cidade, de tomar decisões sobre a vida dela. Senhora Rosa, ele disse com paciência, a senhora revelou que a menina não é filha biológica dele, mas ele a registrou, criou, assumiu a paternidade. Perante a lei, ele é o pai. E considerando as circunstâncias, bem, qualquer juiz entenderia a atitude dele. Saí daquela delegacia humilhada e desesperada. Durante as primeiras semanas, vasculhei cada canto da cidade procurando por eles. Fui a rodoviárias, aeroportos, hotéis. Pensei em cada lugar onde Carlos poderia ter levado Júlia. Nada. Era como se tivessem sido engolidos pela terra. Contratei um detetive particular com as poucas economias que me restaram, mas depois de 2 meses sem resultado, ele me disse que Carlos era muito inteligente, tinha planejado o desaparecimento com antecedência e não deixou rastros. As contas começaram a chegar. Aluguel, luz, água, supermercado. Eu trabalhava como recepcionista numa clínica médica. Ganhava pouco, e sem o salário do Carlos, tudo ficou impossível. Tive que me mudar para um apartamento menor, num bairro mais distante. Vendi os móveis, as roupas do Carlos, os brinquedos da Júlia. Cada objeto que eu vendia era como arrancar um pedaço do meu coração. Mas o pior, minha querida, não era a dificuldade financeira, era o julgamento das pessoas. Nossa vizinha, Dona Marlene, uma senhora de quase 80 anos que morava no apartamento ao lado há décadas, me encontrou no corredor e disse: Rosa, eu ouvi vocês brigando naquela noite. Que coisa horrível você fez com aquele homem bom. O Carlos sempre foi um marido exemplar e a Júlia o adorava. Como você teve coragem de fazer isso com uma criança? Na clínica onde eu trabalhava, os colegas cochichavam pelos cantos. A história havia se espalhado e todos sabiam que eu tinha destruído minha própria família. Dr. Miranda, o médico-chefe, me chamou numa conversa particular e disse: Rosa, entendo que você está passando por um momento difícil, mas preciso que mantenha seus problemas pessoais longe do trabalho. Alguns pacientes estão comentando sobre sua situação e isso não é bom para a imagem da clínica. 3 meses depois do desaparecimento deles, recebi uma ligação que me fez tremer das pernas. Era da escola da Júlia. A diretora, senhora Fernanda, me disse que havia recebido um pedido de transferência de documentos escolares da Júlia. Carlos entrou em contato conosco, ela explicou. Disse que Júlia está matriculada numa nova escola, mas não posso revelar onde por questões de proteção à menor. Ele apresentou toda a documentação legal necessária. Por favor, eu implorei, me diga pelo menos em que cidade eles estão. Júlia é minha filha.
A diretora ficou em silêncio por um momento e depois disse: Senhora Rosa, o senhor Carlos nos informou sobre a situação familiar. Ele tem a guarda legal da criança e expressamente pediu para não revelarmos a localização. Lamento, mas minha obrigação é proteger a menor. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Percebi que Carlos não havia agido por impulso. Ele havia planejado cada detalhe da fuga, cada aspecto legal, cada possível rastro que eu pudesse seguir. O homem que eu sempre considerei simples e previsível havia mostrado uma inteligência estratégica que me deixou completamente perdida. 6 meses depois, tentei uma nova abordagem. Contratei um advogado, Dr. Henrique, um homem jovem que me prometeu resultados. Gastei minhas últimas economias com ele, mas depois de semanas de tentativas, ele me deu a mesma resposta que todos os outros. Senhora Rosa, o senhor Carlos agiu dentro da legalidade. Ele é o pai registral, tem direitos sobre a criança, e considerando o contexto da separação, bem, qualquer juiz entenderia que ele estava protegendo a filha de um ambiente familiar instável. Ambiente familiar instável? Eu questionei indignada. Eu nunca machuquei Júlia. Eu sempre fui uma boa mãe. O advogado me olhou com uma expressão séria e disse: Senhora Rosa, a senhora revelou para uma criança de 12 anos que o pai que ela conhecia a vida inteira não era o pai biológico dela, e fez isso na frente da própria criança, durante uma discussão. Isso pode ser considerado violência psicológica. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Pela primeira vez, comecei a entender a gravidade do que havia feito. Não era apenas sobre Carlos, sobre ter ferido os sentimentos do meu marido. Era sobre Júlia, sobre ter destruído a identidade de uma criança, sobre ter quebrado a imagem que ela tinha do pai que a amava incondicionalmente há 12 anos. 1 ano depois do desaparecimento, já não conseguia mais trabalhar direito. Vivia num estado constante de ansiedade, checando redes sociais, procurando por qualquer sinal deles. Desenvolvi insônia, perdi peso, meus cabelos começaram a embranquecer rapidamente. Dr. Miranda me chamou, novamente, e dessa vez me demitiu. Rosa, ele disse com gentileza, você precisa se tratar, não está em condições de trabalhar com o público. Fiquei desempregada por 4 meses. Sobrevivi com bicos, limpando casas, cuidando de idosos, vendendo doces na rua. A cada dia que passava sem notícias deles, sentia como se um pedaço de mim morresse. Não era só saudade da Júlia, era o remorso crescente de entender que eu havia sido a única culpada por tudo aquilo. 2 anos depois, numa tarde de dezembro, estava voltando do trabalho. Havia conseguido um emprego numa padaria do bairro, quando vi uma mulher com uma menina atravessando a rua. O coração disparou. Por 1 segundo, achei que era Júlia. Corri atrás delas, gritando o nome da minha filha. Quando a menina se virou, vi que era outra criança, mais nova, com características completamente diferentes. A mãe da menina me olhou assustada e disse: A senhora está bem? Precisa de ajuda? Desabei ali mesmo na calçada, chorando compulsivamente. Uma pequena multidão se formou ao meu redor e alguém chamou uma ambulância. Passei 3 dias internada, diagnosticada com crise de ansiedade severa e depressão. Foi quando finalmente entendi que precisava de ajuda profissional. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga, doutora Patrícia, uma senhora de meia idade que me ajudou a enxergar a situação de uma perspectiva diferente. Rosa, ela me disse numa das sessões, você precisa entender que Carlos não levou Júlia para te punir. Ele levou para proteger ela. Na cabeça dele, você havia quebrado a confiança familiar, mentido durante anos e exposto a criança a uma verdade traumática de forma cruel. Foi então que comecei a entender a dimensão real do meu erro. Não era apenas sobre ter magoado Carlos, era sobre ter destruído a estabilidade emocional de uma criança de 12 anos, sobre ter quebrado a confiança que ela tinha no único pai que conhecia, sobre ter exposto ela a segredos de adultos que não era da conta dela. 3 anos se passaram, minha filha. 3 longos anos sem saber se Júlia estava bem, se estava crescendo saudável, se ainda se lembrava de mim. Durante esse período, descobri coisas sobre meu próprio passado que me fizeram entender por que Carlos havia planejado tudo com tanta precisão.
Ele não era o homem simples que eu sempre pensei que fosse. Numa tarde de setembro, estava organizando alguns documentos antigos quando encontrei uma pasta que Carlos havia esquecido no fundo do armário do quarto. Dentro dela, havia papéis que me deixaram em choque. Carlos não era apenas gerente de vendas numa concessionária. Ele tinha formação em administração, especialização em gestão financeira e, durante anos, havia feito cursos de desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Havia também um diário, escrito com a letra cuidadosa dele, que datava de 2 anos antes de nossa separação. Minha querida, quando comecei a ler aquelas páginas, senti como se estivesse conhecendo um homem completamente diferente do que eu imaginava. Hoje a Rosa fez piada do meu jeito de dançar na festa da escola da Júlia, dizia uma das entradas. Vi ela contando para as outras mães como eu sou desajeitado. Júlia ficou envergonhada e me pediu para parar. Doeu, mas fingi que estava tudo bem. Página após página, Carlos havia documentado anos de pequenas humilhações que eu havia infligido nele sem nem perceber. Rosa chegou 2 horas atrasada no meu aniversário porque esqueceu. Quando lembrei ela, disse que aniversário de adulto é bobagem e que eu era carente demais. Hoje ela me comparou com o marido da vizinha na frente dos amigos. Disse que pelo menos ele tem ambição na vida. Júlia me perguntou por que a mamãe nunca demonstra carinho comigo, como as outras mães fazem com os pais. Mas o que mais me chocou foi descobrir que Carlos sabia da verdade sobre Pedro há pelo menos 1 ano antes de me perguntar. Numa entrada de março de 2020, ele escreveu: Encontrei as cartas do Pedro que a Rosa guardou no sótão. Li todas. Agora entendo por que ela nunca conseguiu me amar de verdade. Entendo também que Júlia tem os olhos exatamente iguais aos dele nas fotos. Não sei o que fazer com essa informação. Amo as duas mais que minha própria vida. Minha querida, descobrir que ele sabia da verdade e mesmo assim continuou me amando, continuou sendo pai da Júlia, me fez sentir uma culpa que quase me matou. Ele havia passado 1 ano inteiro convivendo com essa dor, esperando que eu fosse honesta com ele, esperando que eu demonstrasse algum amor verdadeiro. E quando finalmente perguntou, eu destruí ele da forma mais cruel possível. Havia também anotações sobre consultas com psicólogos. Carlos havia procurado ajuda profissional para lidar com nosso casamento. Dr. Maurício me disse que preciso entender se Rosa realmente me ama ou apenas se acostumou comigo, dizia uma entrada. Ele sugeriu uma conversa, franca, mas tenho medo da resposta. A entrada seguinte, já próxima da data da nossa separação, dizia: Decidi perguntar hoje. Se ela me disser a verdade, pelo menos saberei onde estamos. Se ela mentir novamente, saberei que chegou a hora de proteger Júlia. Percebendo que Carlos havia se preparado psicologicamente para minha resposta, entendi que ele já sabia o que eu diria antes mesmo de perguntar. Ele havia me dado uma última chance de ser honesta, de demonstrar algum amor, algum carinho, algum respeito pelo nosso casamento. E eu havia escolhido a crueldade. No final do diário, havia um plano detalhado. Carlos havia pesquisado sobre direitos parentais, havia consultado advogados, havia aberto contas bancárias em outros estados, havia até mesmo entrado em contato com escolas em diferentes cidades. Se Rosa confirmar o que suspeito, ele escreveu, vou tirar Júlia de perto dessa toxicidade. Uma criança não pode crescer vendo a mãe humilhar o pai constantemente. E se ela descobrir sobre Pedro da forma errada, pode ser traumático demais. Foi então que entendi que Carlos não havia fugido comigo por impulso. Ele havia passado meses planejando como proteger Júlia de mim. Sim, de mim. A mãe que ele considerava tóxica, que humilhava o pai da criança, que poderia causar ainda mais danos psicológicos à nossa filha. Naquele momento, olhando para aquelas páginas escritas com tanto sofrimento e tanto amor por Júlia, percebi que eu era a vilã da história. 4 meses depois dessa descoberta, recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma mulher que se identificou como Isabel, assistente social de uma cidade do interior de Minas Gerais. Senhora Rosa, ela disse com voz profissional. Estou entrando em contato porque sua filha Júlia mencionou seu nome durante algumas conversas que tivemos. Ela está bem, está sendo bem cuidada, mas gostaria de saber se a senhora tem interesse em participar de algumas sessões de terapia familiar. O coração quase saiu pela boca. Júlia estava viva
Estava bem e ainda se lembrava de mim. Por favor, eu implorei. Me diga como ela está. Faz 3 anos que não sei nada dela. Isabel ficou em silêncio por um momento e depois disse: Senhora Rosa, Júlia está sendo acompanhada por nossa equipe porque apresentou alguns problemas de adaptação escolar e questões emocionais relacionadas à separação dos pais. Ela tem manifestado o desejo de conversar com a senhora, mas dentro de um ambiente controlado. E o Carlos? Perguntei com a voz trêmula. Ele está bem? O senhor Carlos tem sido um pai exemplar, Isabel respondeu. Ele procurou nossos serviços voluntariamente quando percebeu que Júlia estava com dificuldades para processar as mudanças familiares. Ele está participando ativamente do processo terapêutico e demonstra muito amor e dedicação pela menina. Isabel me explicou que Júlia, agora com 15 anos, havia desenvolvido problemas de confiança e dificuldades para formar vínculos afetivos. Ela questiona constantemente se as pessoas que dizem amar ela estão sendo sinceras, explicou a assistente social. Por isso, consideramos importante incluir a senhora no processo, para que ela possa elaborar melhor as questões relacionadas à família. Aceitei imediatamente participar das sessões. Isabel me deu o endereço de uma clínica na cidade onde eles moravam e marcamos o primeiro encontro para a semana seguinte. Durante os dias que antecederam aquele encontro, mal consegui dormir. Como Júlia estaria? Ainda parecia uma menina ou já tinha virado uma adolescente? Ela me odiaria pelo que eu havia feito? Carlos estaria presente? Na véspera da viagem, liguei para minha irmã Marta, que morava em São Paulo. Rosa, ela me disse, você tem certeza de que está preparada para isso? Faz 3 anos que você está sofrendo, se culpando, se destruindo. E se esse encontro for ainda pior para você? Eu respondi: Marta, eu preciso ver minha filha. Preciso pedir perdão. Mesmo que ela não me perdoe, eu preciso tentar. A viagem de ônibus até Minas Gerais durou 7 horas. Durante todo o trajeto, fiquei ensaiando o que diria para Júlia, como explicaria minha atitude, como pediria perdão pelo que havia feito com ela e com Carlos. Chegando na cidade, que era pequena e aconchegante, fui direto para o hotel que Isabel havia recomendado. Não dormi naquela noite. Fica virada olhando o teto, imaginando como seria ver minha filha depois de tanto tempo. No dia seguinte, cheguei à clínica 2 horas antes do horário marcado. Sentei numa praça em frente ao prédio, observando as pessoas passarem, imaginando se alguma delas conhecia Carlos e Júlia. Às 2 da tarde, entrei na recepção. Uma mulher jovem e simpática me recebeu e me levou até uma sala confortável, com sofás macios e plantas. Minutos depois, Isabel entrou. Era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos presos num coque, óculos delicados, expressão ao mesmo tempo séria e acolhedora. Senhora Rosa, ela disse apertando minha mão. Obrigada por ter vindo. Antes de começarmos, preciso explicar como vai funcionar. Hoje será apenas uma conversa entre nós. Júlia e Carlos virão apenas na próxima sessão, se todos concordarmos que é o momento apropriado. Durante 2 horas, Isabel me fez perguntas sobre minha versão dos fatos, sobre meu relacionamento com Carlos, sobre como eu via a situação toda. Fui completamente honesta. Contei sobre Pedro, sobre como nunca consegui amar Carlos de verdade, sobre a crueldade das minhas palavras naquela noite fatal. Senhora Rosa, Isabel disse ao final, sua honestidade é o primeiro passo, mas você precisa entender que Júlia foi profundamente afetada por tudo isso. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. Isabel então me contou detalhes sobre o estado emocional da Júlia que me partiram o coração. Sua filha desenvolveu o que chamamos de transtorno de ansiedade de separação. Ela explicou com delicadeza. Ela tem medo constante de que Carlos a abandone também. Acorda de madrugada para verificar se ele ainda está em casa. Não consegue ficar sozinha nem por alguns minutos sem entrar em pânico. Mas por quê? Perguntei desesperada. Carlos nunca daria motivos para ela pensar. Isso, ele a ama mais que tudo. Isabel suspirou e continuou. Senhora Rosa, na mente de uma criança de 12 anos, se a mãe pode mentir sobre quem é o pai verdadeiro durante toda a vida dela,
E se esse pai pode simplesmente levar ela embora de casa de uma hora para outra, então nada é seguro, nada é permanente. Júlia perdeu a confiança na estabilidade familiar. Cada palavra era como uma facada. Descobri que minha filha havia desenvolvido também problemas alimentares, comia muito pouco, tinha perdido peso. Havia começado a se automutilar levemente, arranhando os braços quando ficava ansiosa. Carlos percebeu os sinais rapidamente. Isabel continuou. E por isso nos procurou. Ele está desesperado para ajudar ela. E sobre mim? Perguntei com a voz embargada. Ela fala sobre mim? Isabel ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Júlia tem sentimentos muito conflituosos sobre a senhora. Por um lado, sente saudade, quer vê-la. Por outro lado, sente raiva, se sente traída, abandonada. Ela diz que a senhora escolheu machucar o pai dela, sabendo que isso ia destruir a família. Descobri também que Júlia havia passado o primeiro ano após nossa separação, acreditando que eu não a queria mais. Carlos nunca falou mal da senhora, Isabel explicou. Ele sempre disse que a mamãe estava passando por um momento difícil, mas Júlia interpretou sua ausência como abandono. Na mente dela, se a mãe quisesse mesmo vê-la, teria encontrado um jeito. Mas eu procurei, protestei. Eu procurei por toda parte. Fui na polícia, contratei detetive, vasculhei a cidade inteira. Isabel assentiu compreensiva. Eu sei, senhora Rosa. E Carlos também sabe. Mas Júlia era muito nova para entender as questões legais envolvidas. Para ela, mãe que ama não deixa a filha ir embora. Naquela tarde, Isabel me mostrou alguns desenhos que Júlia havia feito durante as sessões de terapia. Num deles, havia 3 figuras. Um homem, grande e forte, segurando a mão de uma menina pequena, e uma mulher do outro lado da folha, sozinha, com lágrimas no rosto. Este é como ela vê a situação familiar, Isabel explicou. Ela e o pai juntos, protegidos, e a mãe isolada, sofrendo. Outro desenho mostrava uma casa partida ao meio. Júlia desenhou isso quando perguntei como ela se sentia sobre a separação. Isabel disse: a casa representa a família, metade destruída, metade ainda de pé. Ela se vê tentando manter a parte que restou intacta. O desenho que mais me impactou mostrava uma menina com 2 faces. Uma face estava sorrindo, a outra chorando. Júlia explicou que se sente assim sempre. Isabel disse suavemente, feliz por estar com o pai que a ama, mas triste por não estar com a mãe. Culpada por gostar da vida nova, mas com saudade da vida antiga. Quando Isabel mencionou que Júlia às vezes chorava pedindo para voltar para casa, para ver se eu ainda morava no mesmo lugar, se ainda dormia no mesmo quarto, senti como se meu peito fosse explodir. Carlos sempre diz que um dia, quando ela estiver pronta, vocês vão se encontrar. Isabel continuou. Ele nunca proibiu o contato. Ele apenas quis esperar até ela estar emocionalmente preparada. Durante aquela primeira sessão, entendi que Carlos não havia me punido levando Júlia embora. Ele havia protegido nossa filha de uma situação que ele considerava prejudicial para o desenvolvimento emocional dela. Senhora Rosa, Isabel disse. Carlos nos contou sobre os anos de humilhações, as palavras duras, a falta de afeto. Ele temia que Júlia crescesse num ambiente onde o amor não era respeitado, onde os sentimentos eram tratados com crueldade. Descobri também que Carlos havia se mudado para aquela cidade pequena propositalmente. Ele queria que Júlia crescesse num ambiente mais tranquilo, longe das pressões da cidade grande, Isabel explicou. Aqui ela tem uma vida mais simples, estuda numa escola menor, onde todos se conhecem, pode andar de bicicleta pelas ruas sem perigo. E profissionalmente? Perguntei. Como Carlos está se sustentando? Isabel sorriu pela primeira vez. Ele abriu uma pequena empresa de consultoria financeira. Atende fazendeiros e comerciantes locais, ajuda com planejamento econômico, investimentos. Está indo muito bem. A comunidade o respeita muito. Isso me surpreendeu. O Carlos que eu conhecia era funcionário, seguia ordens, nunca havia demonstrado ambição empreendedora. Pessoas mudam quando precisam, Isabel observou. Especialmente quando estão motivadas pelo amor aos filhos. Carlos descobriu capacidades que nem sabia que tinha. No final daquela sessão, Isabel me fez uma proposta que mudaria tudo. Senhora Rosa,
Se a senhora estiver disposta, gostaria de propor um plano de reaproximação gradual. Primeiro, algumas cartas trocadas entre a senhora e Júlia, com nossa supervisão. Depois, talvez algumas ligações. E, finalmente, se tudo correr bem, um encontro presencial. Aceitei imediatamente. Qualquer chance de reconectar com minha filha era preciosa demais para desperdiçar. Isabel me deu orientações específicas sobre como escrever para Júlia. Nada de tentar se justificar na primeira carta, ela orientou. Apenas demonstre amor, diga que sente saudade, pergunte como ela está, deixe ela sentir que é seguro conversar com a senhora. Voltei para o hotel com a mente fervilhando. Passei a noite inteira escrevendo e reescrevendo a primeira carta para Júlia. Quantas vezes eu comecei com "me desculpa" e depois apaguei tudo. Quantas vezes tentei explicar minha atitude e depois percebi que não era o momento. Finalmente, escrevi algo simples. Minha filha querida, não existe um dia que eu não pense em você. Sinto saudade do seu sorriso, das suas perguntas, dos seus abraços. Quero saber como você está, se está feliz, se está estudando bem. Sei que fiz coisas que machucaram você e o papai, e um dia espero poder conversar sobre isso. Mas por enquanto, só quero que saiba que eu te amo mais que tudo neste mundo. Sempre amei, sempre vou amar. Espero sua resposta se você quiser escrever. Com todo o meu amor, mamãe. Na manhã seguinte, entreguei a carta para Isabel. Ela leu, aprovou e disse que entregaria para Júlia naquela tarde. E agora? Perguntei ansiosa. Quanto tempo até ela responder? Isabel sorriu pacientemente. Senhora Rosa, pode ser que ela responda amanhã, ou pode ser que demore. Semanas. Júlia precisa processar seus sentimentos no tempo dela. Não podemos pressionar. Voltei para casa com o coração cheio de esperança e ansiedade ao mesmo tempo. Durante os dias seguintes, cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Será que era Isabel com notícias? Será que Júlia havia respondido? Passei uma semana inteira nessa expectativa, até que finalmente Isabel me ligou. Senhora Rosa, ela disse, e pelo tom da voz eu soube que havia novidades. Júlia escreveu. Uma carta para a senhora. Posso ler por telefone? Minha mão tremia segurando o aparelho. Por favor, sussurrei. A voz de Isabel ficou suave enquanto lia. Mamãe, recebi sua carta. Fiquei feliz que você ainda pensa em mim. Estou bem, estou numa escola nova, tenho alguns amigos. O papai cuida bem de mim, mas eu sinto saudade de casa às vezes. Queria entender por que você disse aquelas coisas para o papai. Ele ficou muito triste. Eu também fiquei triste. Mas a Isabel disse que você estava sofrendo também. É verdade? Você pode me contar sobre o Pedro? Quero saber sobre meu pai verdadeiro. Com saudade, Júlia. Quando Isabel terminou de ler, eu estava chorando tanto que mal conseguia falar. Minha filha havia me respondido. Ela ainda me chamava de mamãe. Ela queria entender, queria saber sobre Pedro. Havia esperança. E se essa mensagem tocou profundamente seu coração, até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também precisam de cura familiar, clique em Valeu Demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem perdeu a esperança na reconciliação. Passei 3 dias pensando em como responder à carta da Júlia. Como explicar sobre Pedro para uma adolescente de 15 anos? Como fazer ela entender que seu pai biológico foi meu grande amor, mas que Carlos sempre foi o pai do coração dela? Isabel havia me orientado a ser honesta, mas de forma delicada, apropriada para a idade dela. Finalmente escrevi. Minha filha, fico muito feliz que você tenha respondido. Sobre Pedro, ele foi meu namorado antes de conhecer o papai Carlos. Nós nos amávamos muito, mas ele morreu num acidente de moto quando eu estava esperando você. Eu estava sozinha, assustada, e não sabia como seria criar um bebê sozinha. Então conheci o papai, que se apaixonou por mim e por você mesmo antes de você nascer. Ele te escolheu para ser filha dele desde o primeiro dia. O Pedro deu a você a vida, mas o papai Carlos deu a você o amor, o cuidado, a educação, as noites em claro quando você estava doente. Ele é seu pai de verdade, minha filha. E sobre aquela noite terrível, mamãe estava magoada com outras coisas da vida e acabou descontando no papai, que não merecia. Foi o maior erro que já cometi. Quando Isabel me ligou uma semana depois, sua voz estava mais séria que o habitual.
Senhora Rosa, preciso contar uma situação que aconteceu. Depois de ler sua carta, Júlia teve uma crise de ansiedade forte. Ela começou a chorar compulsivamente, dizendo que não sabia mais quem ela era realmente. Carlos teve que sair do trabalho para buscá-la na escola. Meu coração afundou. Eu machuquei ela de novo? Perguntei desesperada. Não deveria ter contado sobre Pedro? Isabel suspirou. Senhora Rosa, a verdade sempre causa impacto inicialmente. Mas agora que Júlia sabe a história completa, ela pode começar a processar sua identidade de forma mais saudável. Carlos conversou muito com ela. Reafirmou que ela é filha dele, independentemente de biologia. Isabel me contou que Carlos havia passado a noite acordado com Júlia, respondendo todas as perguntas dela sobre Pedro, mostrando fotos antigas que eu havia deixado guardadas, contando histórias de como eu era quando estava grávida dela. Sabe o que mais impressionou Júlia? Isabel disse. Descobrir que Carlos sabia sobre Pedro e, mesmo assim, a escolheu como filha. Ela disse que isso fez ela amar o pai ainda mais. E, comigo? Perguntei receosa. Como ela está se sentindo em relação a mim? Confusa, mas não mais com raiva, Isabel respondeu. Ela está começando a entender que você também sofreu muito. Perdeu o namorado que amava, ficou grávida sozinha, casou sem amor por desespero. Júlia disse uma coisa interessante. Mamãe também era jovem e estava com medo. 2 semanas depois, Isabel me ligou com uma proposta que me deixou nervosa e esperançosa ao mesmo tempo. Senhora Rosa, Júlia gostaria de fazer uma ligação telefônica com a senhora. Seria supervisionada por mim, aqui na clínica. A senhora se sente preparada? Claro que aceitei, mas passei os dias seguintes numa ansiedade terrível. Como seria ouvir a voz da minha filha depois de 3 anos? Na tarde marcada, estava no hotel em Minas Gerais novamente. Isabel me ligou pontualmente às 3 da tarde. Senhora Rosa, Júlia está aqui comigo. Vou colocar no viva voz e ficar presente durante toda a conversa. Minha mão tremia, segurando o telefone quando ouvi. Alô? Era a voz da Júlia, mas diferente. Mais madura, mais grave. Não era mais minha menina de 12 anos. Oi, minha filha, consegui dizer com a voz embargada. Como você está? Houve um silêncio longo antes dela responder. Estou bem, mamãe. Cresci bastante. O papai disse que agora sou quase da altura dele. Conversamos por 40 minutos. Júlia me contou sobre a escola nova, sobre os amigos que havia feito, sobre como estava ajudando Carlos na CME, empresa dele fazendo pequenos serviços. O papai me ensinou a usar planilhas no computador. Ela disse com orgulho na voz. Eu organizo os documentos dos clientes dele. Quando perguntei se ela sentia saudade de casa, Júlia ficou em silêncio por um momento. Sinto saudade de algumas coisas, ela disse finalmente. Da nossa padaria favorita, da praça onde a gente brincava, da minha professora de matemática. Mas aqui também é legal. É mais calmo. Posso andar de bicicleta sem perigo. E... de mim? Perguntei com o coração na garganta. Você sente saudade de mim? Outra pausa longa. Sinto, mamãe. Mas também fico confusa. Às vezes fico brava lembrando daquela noite. Por que você disse aquilo na minha frente? Eu era só uma criança. Foi difícil responder, mas tentei ser honesta. Porque mamãe estava muito triste e magoada com outras coisas da vida e acabou descontando no papai. Foi muito errado e eu me arrependo todos os dias. Você não deveria ter ouvido aquilo, minha filha. No final da conversa, Júlia disse algo que me deu esperança. Mamãe, a Isabel disse que talvez a gente possa se ver pessoalmente em breve. Eu quero ver você, mas também tenho medo. E se a gente brigar de novo? E se você magoar o papai novamente? Prometi a ela que isso nunca mais aconteceria, que eu havia aprendido o valor do que havia perdido, que respeitaria Carlos sempre. Júlia, eu disse, mamãe cresceu muito nesses 3 anos. Aprendi que amor verdadeiro não é só paixão. É respeito, é cuidado, é gratidão. E seu pai merece todo o respeito do mundo. Após a ligação, Isabel me deu feedback da reação de Júlia. Ela ficou emocionada, mas positiva, Isabel disse. Comentou que sua voz estava diferente, mais madura, mais triste também. Ela disse, mamãe parece que sofreu muito. E realmente, senhora Rosa, sua voz transparece todo o sofrimento desses anos. Isabel então me fez uma pergunta direta. Senhora Rosa, qual é sua real intenção com essa reaproximação? A senhora quer reconquistar a guarda de Júlia? Quer que ela volte a morar com a senhora? Porque preciso ser clara.
Isso não vai acontecer. Júlia está estável aqui, tem uma vida construída e Carlos é legalmente o responsável por ela. A pergunta me fez refletir profundamente. O que eu realmente queria? Isabel, respondi honestamente, eu só quero ter minha filha de volta na minha vida. Não precisa ser morando comigo. Pode ser visitando, ligando, mandando cartas. Eu só quero que ela saiba que tem uma mãe que a ama, que nunca parou de amar, que cometeu erros terríveis, mas que mudou. E quanto ao Carlos? Isabel perguntou. A senhora tem rancor dele por ter levado Júlia? Essa pergunta me surpreendeu, porque a resposta havia mudado completamente ao longo desses anos. Não, respondi. Carlos fez o que qualquer pai faria para proteger sua filha. Eu estava destruindo nossa família, humilhando ele, criando um ambiente tóxico. Ele protegeu Júlia de mim. E eu sou grata por isso. Isabel ficou em silêncio por um momento. Senhora Rosa, essa resposta mostra que a senhora realmente mudou. No início desse processo, a senhora culpava Carlos. Dizia que ele havia sequestrado Júlia, que havia sido cruel com a senhora. Agora reconhece que ele agiu por amor. Foi então que Isabel me deu a notícia que eu tanto esperava. Carlos concordou em participar da próxima sessão. Será um encontro a 3. Vocês 2 e eu mediando. Júlia ainda não estará presente, mas se correr bem, ela poderá participar da próxima. A perspectiva de ver Carlos depois de 3 anos me deixou aterrorizada. Como ele estaria? Como me olharia? Ainda sentiria raiva de mim? Como eu pediria perdão por tudo que havia feito? Durante os dias que antecederam esse encontro, pratiquei discursos no espelho, imaginei cenários, me preparei para enfrentar o homem que eu havia destruído com minhas palavras cruéis. Na semana seguinte, estava novamente na clínica, numa sala diferente desta vez, maior, com uma mesa redonda. Isabel chegou primeiro, me cumprimentou cordialmente e disse: Senhora Rosa, Carlos deve chegar em alguns minutos. Lembre-se, ele não está aqui para discutir o passado, mas para planejar o futuro de Júlia. Mantenha o foco nisso. Quando a porta se abriu e Carlos entrou, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele estava diferente. Mais magro, cabelos com alguns fios grisalhos que não tinha antes, rugas ao redor dos olhos. Mas havia algo na postura dele, uma segurança, uma maturidade que eu não conhecia. Ele me cumprimentou educadamente. Oi, Rosa. Apenas isso. Durante as 2 horas seguintes, conversamos sobre Júlia, sobre seus progressos na terapia, sobre suas necessidades emocionais. Carlos falou com propriedade sobre desenvolvimento psicológico, sobre traumas de separação, sobre fortalecimento de vínculos familiares. Não era mais o homem simples que eu conhecia. A paternidade solo havia transformado ele em alguém mais profundo, mais sábio. Rosa, ele disse em determinado momento, olhando diretamente nos meus olhos. Júlia precisa de estabilidade emocional acima de tudo. Se você quer ser parte da vida dela novamente, preciso ter certeza de que não vai causar mais traumas. Uma criança não aguenta ser abandonada 2 vezes. Essa frase me atingiu como um raio. Carlos, respondi com sinceridade, eu nunca abandonei Júlia. Vocês desapareceram. Eu procurei por toda parte. Fui na polícia. Contratei detetive. Ele me interrompeu suavemente. Rosa, na mente de uma criança de 12 anos, se a mãe não consegue encontrar ela, é porque não está procurando direito. Júlia passou 2 anos achando que você havia desistido dela. Carlos então me contou detalhes sobre os primeiros meses após nossa separação que me partiram o coração. Júlia chorava todas as noites pedindo para voltar para casa. Ele disse com a voz controlada, mas eu podia ver a dor nos olhos dele. Ela dizia que queria ver se você ainda estava no mesmo lugar, se ainda dormia no mesmo quarto. Eu tentava explicar que você estava bem, mas que precisávamos de um tempo. Mas na cabeça de uma criança, isso soava como abandono. Descobri que Júlia havia desenvolvido um ritual noturno nos primeiros 6 meses. Ela ficava acordada até tarde desenhando cartinhas para mim que nunca chegavam a ser enviadas. Ela escreveu mais de 50 cartas. Carlos continuou. Todas começavam com: Mamãe, por que você não vem me buscar? Eu guardei todas, caso um dia você quisesse ler. Por favor, implorei com a voz embargada. Deixe eu ler essas cartas. Preciso entender como ela se sentia. Carlos olhou para Isabel, que assentiu. Na próxima vez que a senhora vier, posso trazer algumas, ele disse. Mas prepare-se, Rosa.
É doloroso. Júlia passou muito tempo se culpando pela separação, achando que se ela fosse uma filha melhor, você teria ficado. Isabel interveio nesse momento. Este é um ponto importante que precisamos abordar. Júlia internalizou a culpa pela dissolução familiar. É comum em crianças dessa idade. Ela acreditou que se não tivesse nascido, vocês ainda estariam juntos. Por isso, é fundamental que ambos reforcem para ela que a separação foi uma questão entre adultos. Carlos então me surpreendeu com uma revelação que mudou completamente minha perspectiva sobre ele. Rosa, disse olhando diretamente para mim, eu nunca contei para Júlia os detalhes do que você disse naquela noite. Para ela, você apenas disse que estávamos tendo problemas de casal. Ela não sabe que você me chamou de prêmio de consolação, não sabe que você disse que se casou comigo por falta de opção. Fiquei chocada. Mas por quê? Por que você protegeu minha imagem para ela? Carlos suspirou e respondeu. Porque independentemente do que você fez comigo, você é a mãe da Júlia. Uma criança precisa ter uma imagem positiva dos pais para se desenvolver saudavelmente. Se eu falasse mal de você, estaria machucando ela, não você. Naquele momento, entendi a grandeza do homem que eu havia perdido. Mesmo após toda a humilhação que eu havia causado, ele havia protegido minha relação com nossa filha. Havia guardado para si toda a dor, toda a raiva, todo o ressentimento, para que Júlia pudesse manter a esperança de um dia se reconectar comigo. Carlos, consegui dizer com a voz trêmula, eu preciso pedir perdão. Não só pelas palavras cruéis, mas por todos os anos de desrespeito, de humilhações, de falta de gratidão. Você não mereceu nada do que eu fiz com você. Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então disse, Rosa, eu já te perdoei há muito tempo. Guardar rancor só machucaria Júlia no final. Isabel observou nossa interação com interesse profissional. É importante que vocês resolvam essas questões para poderem coexistir no futuro de Júlia, ela disse. Porque sim, senhora Rosa. Se tudo correr bem, vocês terão que conviver. Júlia quer ambos os pais na vida dela, mesmo que em contextos diferentes. Carlos então me fez uma proposta que mudou tudo. Rosa, se você realmente mudou, se realmente quer o bem da Júlia acima de tudo, eu gostaria de propor algo. Que tal você se mudar para cá? Para esta cidade? Não precisamos morar juntos, mas Júlia poderia ter acesso aos dois pais gradualmente, conforme ela se sentir confortável. A sugestão me deixou sem palavras. Mudar de cidade e recomeçar a vida aos 49 anos, em um lugar onde não conhecia ninguém? Carlos, perguntei hesitante. Mas como eu faria isso? Meu trabalho, minha vida, tudo está lá. Ele respondeu com simplicidade. Rosa, se sua filha vale a pena, você encontra um jeito. Eu abandonei uma carreira de 10 anos para trazer Júlia para cá. Você também pode recomeçar. Isabel achou a ideia interessante. Seria benéfico para Júlia ter ambos os pais por perto, ela disse. Mas seria um processo gradual. Primeiro a senhora se estabeleceria na cidade. Depois começaríamos visitas supervisionadas e só então, se tudo corresse bem, encontros mais livres. Durante o resto da sessão, Carlos me contou sobre a vida que haviam construído naquela cidade pequena. Júlia estudava numa escola que tinha apenas 300 alunos, onde todos se conheciam. Ela fazia aulas de violão, participava do grupo de dança folclórica, tinha se tornado uma das melhores alunas da turma. Ela está feliz. Aqui, Rosa, Carlos disse, tem uma vida tranquila, segura, saudável. E namorados? Perguntei curiosa. Ela já se interessa por meninos? Carlos sorriu pela primeira vez durante nossa conversa. Há um garoto na escola, filho do veterinário da cidade. Eles estudam juntos, mas nada sério ainda. Júlia é muito focada nos estudos, quer fazer faculdade de veterinária. Descobri também que Carlos havia se tornado uma pessoa respeitada na comunidade. Ele ajuda muita gente aqui, Isabel comentou. Faz consultoria financeira gratuita para famílias em dificuldades, ensina educação financeira na escola, participa de projetos sociais. Júlia tem orgulho do pai. Quando a sessão terminou, Carlos me acompanhou até a porta da clínica. Rosa, ele disse, se você realmente decidir se mudar para cá, posso te ajudar a encontrar um lugar para morar, talvez algum trabalho. Mas preciso que você entenda. Estou fazendo isso pela Júlia, não por nós. Nosso casamento acabou. Definitivamente,
mas podemos ser parceiros na criação dela. Durante a viagem de volta para casa, pensei muito na proposta do Carlos. Mudar de cidade aos 49 anos era assustador, mas a possibilidade de reconquistar minha filha era irresistível. Durante as semanas seguintes, comecei a organizar minha vida para uma possível mudança. Pedi demissão da padaria, comecei a vender meus móveis, pesquisei sobre oportunidades de trabalho na cidade onde eles moravam. 2 semanas depois, liguei para Isabel e disse que havia decidido. Quero me mudar para aí. Quero ter a chance de ser mãe da Júlia novamente. Isabel ficou satisfeita com minha decisão. Senhora Rosa, isso mostra seu comprometimento real com a recuperação dessa relação familiar. Vou conversar com Carlos e Júlia sobre os próximos passos. Alguns dias depois, Isabel me ligou com novidades. Júlia ficou muito animada quando soube que a senhora quer se mudar para cá. Ela disse que quer te mostrar a escola nova, os amigos, os lugares que ela gosta. Carlos também aprovou e já encontrou uma casa pequena para alugar, a 3 quadras de onde eles moram. 1 mês depois, estava carregando minhas poucas coisas numa van de mudança. Aos 49 anos, estava recomeçando a vida numa cidade que não conhecia, por amor à minha filha. Era assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Pela primeira vez em 3 anos, senti a esperança real de reconstruir minha família, mesmo que de uma forma completamente diferente. A casa que Carlos havia encontrado era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, uma sala, cozinha americana, quintal com algumas fruteiras. É simples, Carlos disse me mostrando a casa, mas tem tudo o que você precisa para começar de novo. Júlia estava com ele, mas manteve certa distância, observando tudo com curiosidade e cautela. Oi, mamãe, ela disse quando me viu. Tinha crescido muito, estava quase da altura de Carlos, cabelos longos, jeito de moça. Mas quando sorriu, reconheci minha menina de sempre. Oi, minha filha, respondi emocionada. Você cresceu tanto, está linda. Júlia me ajudou a arrumar algumas coisas na casa. Enquanto organizávamos a cozinha, ela me contou sobre a rotina dela. Acordo às 7, tomo café com o papai, vamos juntos para a escola. À tarde, ajudo ele na empresa, ou vou para a casa da minha amiga Carla. À noite, jantamos juntos e ele me ajuda com o dever de casa. Era uma rotina simples, mas cheia de carinho e atenção. Carlos havia se tornado o pai que eu nunca soube valorizar. Júlia, perguntei com cuidado, você está feliz aqui? Ela pensou por um momento antes de responder. Estou, mamãe, mas agora que você está aqui também, acho que pode ficar ainda melhor. Olha, minha querida, se essa história de reconstrução familiar está tocando seu coração, se você tem alguém na sua vida com quem precisa se reconciliar, considere clicar no Valeu Demais. Esse gesto de apoio nos ajuda a continuar trazendo essas mensagens de esperança e perdão para mais famílias que estão passando por separações dolorosas. Sua participação faz toda a diferença. Durante os primeiros meses na cidade nova, estabeleci uma rotina cuidadosa. Arrumei um trabalho numa farmácia local. Comecei a frequentar a igreja da comunidade. Fui conhecendo os vizinhos. Júlia me visitava 3 vezes por semana, sempre acompanhada de Carlos inicialmente, depois sozinha, conforme foi ganhando confiança. Os primeiros encontros com Júlia foram delicados, cheios de cautela de ambas as partes. Ela me contava sobre a escola, os amigos, as atividades, mas evitava assuntos mais profundos. Eu respeitava esse ritmo, não forçava a intimidade, apenas demonstrava interesse genuíno pela vida dela. Gradualmente, ela foi se abrindo mais, me contando sobre os medos, os sonhos, as confusões típicas de uma adolescente. Um dia, 3 meses depois da minha mudança, Júlia chegou na minha casa chorando. Era uma tarde de sexta-feira e ela deveria estar na aula de violão. O que aconteceu, minha filha? Perguntei preocupada, abraçando ela no sofá da sala. Briguei com o papai, ela disse entre soluços. Ele não deixa eu ir numa festa na casa da Carla no sábado. Era a primeira vez que Júlia vinha até mim com um problema familiar. Senti que era um momento crucial. Conta para a mamãe o que aconteceu, disse com carinho. Júlia explicou que havia uma festa de aniversário da amiga, mas Carlos não estava deixando ela ir, porque sabia que teria bebida alcoólica no local. Ele é muito protetor, mamãe, Júlia reclamou.
Todos os meus amigos podem ir, só eu não posso. É humilhante. Naquele momento, tive que fazer uma escolha. Apoiar minha filha contra Carlos, reconquistando a confiança dela rapidamente, ou apoiar a decisão dele, mesmo correndo o risco de Júlia ficar chateada comigo. Júlia, disse escolhendo o caminho mais difícil, seu pai está certo. Você tem 15 anos, ainda é menor de idade e festas com álcool podem ser perigosas. Ele está te protegendo porque te ama. Júlia me olhou surpresa. Mas mamãe, você não vai me defender? Não quando você está errada, minha filha, respondi com firmeza. Para minha surpresa, Júlia parou de chorar e me abraçou forte. Obrigada, mamãe, ela disse baixinho. Eu estava testando você, querendo ver se você ia ficar do meu lado contra o papai. Mas você escolheu o que era certo, não o que eu queria ouvir. Naquele momento, senti que tinha passado num teste importante. Depois disso, a relação com Júlia se aprofundou significativamente. Ela começou a me contar sobre os conflitos com Carlos, mas não esperando que eu tomasse partido, apenas querendo um ouvido atento. Aprendi a mediar essas situações, sempre reforçando a autoridade paterna, mas também ajudando Júlia a entender os motivos das decisões dele. Carlos percebeu essa mudança e ficou grato. Rosa, ele me disse numa das nossas conversas semanais sobre Júlia, obrigado por não tentar ser a mãe legal que dá tudo que eu nego. Júlia precisa de limites e é importante que vocês dois estejam alinhados nisso. Era a primeira vez em anos que Carlos me agradecia por alguma coisa. 6 meses depois da minha mudança, Isabel sugeriu que fizéssemos uma sessão de terapia familiar. Eu, Carlos e Júlia juntos. Vocês estão funcionando bem como co-pais, ela disse, mas seria interessante entender como Júlia está processando ter os 2 pais de volta na vida dela, mesmo que de forma diferente. Na sessão, Júlia foi surpreendentemente madura em suas colocações. Eu gosto de ter os 2, ela disse. O papai me dá segurança, disciplina, me ensina responsabilidade. A mamãe me escuta, me aconselha, me ajuda com coisas de menina que eu não posso conversar com o papai. Era exatamente o equilíbrio que uma adolescente precisava. E sobre o futuro? Isabel perguntou. Como vocês se veem daqui a alguns anos? Júlia pensou por um momento e disse, quero fazer faculdade de veterinária. O papai já está me ensinando a economizar dinheiro para isso. E quero que a mamãe e o papai continuem sendo amigos, para eu não ter que escolher com quem passar o Natal ou o meu aniversário. Carlos e eu nos olhamos e sorrimos. Claro, minha filha, disse Carlos. Sempre seremos uma família, mesmo que de um jeito diferente. Naquele momento, entendi que havia conseguido algo que parecia impossível. Reconstruir minha família. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, mais maduro, mais saudável. 1 ano depois da minha mudança, aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica familiar. Carlos conheceu uma mulher na cidade, Fernanda, enfermeira do hospital local, divorciada, mãe de um menino de 10 anos. Quando Júlia me contou sobre o possível relacionamento do pai, senti uma pontada de ciúme que me surpreendeu. Como você se sente sobre isso? Perguntei para Júlia, tentando não demonstrar meus próprios sentimentos confusos. No começo fiquei estranha, ela admitiu. Mas a Fernanda é legal. Ela não tenta ser minha mãe, respeita que eu já tenho você. E o Pedrinho, filho dela, é divertido. É como ter um irmão mais novo. Carlos me procurou para conversar sobre o relacionamento antes de oficializar qualquer coisa. Rosa, ele disse, sei que pode ser estranho para você, mas quero que saiba que isso não muda nada em relação a Júlia. Fernanda entende que você é a mãe dela, que temos uma dinâmica familiar estabelecida. Surpreendi a mim mesma respondendo com sinceridade. Carlos, você merece ser feliz. Você é um homem maravilhoso, pai exemplar, profissional competente. Qualquer mulher seria sortuda em ter você. Ele ficou surpreso com minha reação, mas aliviado também. Alguns meses depois, Carlos me fez um convite inesperado. Rosa, estou pensando em pedir Fernanda em casamento. Gostaria que você participasse do jantar de noivado. Seria importante para Júlia ver que todos nós nos respeitamos e queremos bem um ao outro. No dia do jantar de noivado, numa churrascaria da cidade, estava nervosa, mas determinada a fazer a coisa certa. Fernanda era realmente uma mulher especial.
carinhosa com Júlia, sem ser invasiva, respeitosa comigo, claramente apaixonada por Carlos. Durante o jantar, fiz um brinde. Carlos, você é um homem de caráter, pai exemplar e merece toda a felicidade do mundo. Fernanda, bem-vinda à nossa família maluca, mas cheia de amor. Júlia ficou emocionada vendo aquela cena. Depois me disse: Mamãe, hoje entendi que amor de verdade é querer o bem da pessoa, mesmo quando isso não inclui você. Você poderia ter sido ruim com a Fernanda, mas escolheu ser generosa. Isso me fez ter ainda mais orgulho de você. 2 anos depois da minha mudança, Júlia, agora com 17 anos, fez uma proposta que me surpreendeu. Mamãe, quero passar o último ano do ensino médio morando com você. O papai concordou, desde que você aceite. Quero ter essa experiência de filha e mãe morando juntas, que nunca tivemos direito. Carlos havia conversado comigo antes sobre a proposta de Júlia. Rosa, ele disse, acho que seria bom para vocês duas. Júlia está madura, responsável, e vocês têm uma relação saudável agora. Além disso, seria uma forma de ela se preparar para a independência da faculdade. Aceitar Júlia em casa foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Ter minha filha adolescente comigo todos os dias, ajudá-la com os estudos, conversar sobre namorados, planos para o futuro, medos e ansiedades. Era a chance de ser mãe de um jeito que nunca havia conseguido antes. Durante esse ano morando juntas, Júlia me fez perguntas difíceis sobre o passado. Mamãe, ela disse numa noite, enquanto fazíamos pipoca para assistir um filme. Você se arrepende de ter se casado com o papai? Respirei fundo antes de responder. Júlia, me arrependo da forma como tratei seu pai, mas não me arrependo de ter me casado com ele, porque sem esse casamento, eu não teria você. E sobre o Pedro? Ela perguntou. Você ainda pensa nele? Às vezes, admiti. Mas aprendi que existem diferentes tipos de amor. O amor que senti pelo Pedro foi intenso, apaixonado, mas também imaturo. O que deveria ter sentido pelo seu pai era mais profundo. Gratidão, respeito, companheirismo. Infelizmente aprendi isso tarde demais. Júlia então me fez a pergunta que eu mais temia. Mamãe, se o Pedro não tivesse morrido, você teria me abandonado para ficar com ele? A pergunta me partiu o coração, porque eu sabia que a resposta honesta poderia machucá-la. Júlia, disse olhando nos olhos dela, não posso responder isso porque não vivi essa situação, mas posso dizer que hoje, conhecendo você, sabendo quem você é, nunca abandonaria você por homem nenhum. No final do ano letivo, Júlia passou no vestibular para veterinária numa universidade estadual. A aprovação dela foi comemorada por toda a nossa família. Eu, Carlos, Fernanda e até o Pedrinho, que já a considerava uma irmã mais velha. Na festa de formatura do ensino médio, estávamos todos lá. A família tradicional que nunca fomos, mas a família real que nos tornamos. Antes de Júlia partir para a minha faculdade, ela escreveu uma carta para mim que guardo até hoje. Mamãe, dizia a carta, obrigada por ter lutado para voltar para a minha vida. Obrigada por ter mudado, por ter aprendido a respeitar o papai, por ter me ensinado que amor verdadeiro inclui perdão. Você não foi perfeita, mas foi real, e isso fez toda a diferença. E se você sentiu que essa mensagem tocou profundamente seu coração, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de luz para quem mais precisa. Hoje, 5 anos depois daquela noite terrível que destruiu minha família, estou aqui contando essa história para vocês com um coração cheio de gratidão e lições aprendidas. Júlia está no 3º ano de veterinária, uma moça de 20 anos responsável, carinhosa, que me liga todo dia e vem me visitar a cada 15 dias. Carlos se casou com Fernanda há 2 anos, numa cerimônia simples onde eu estive presente, sentada na primeira fileira, emocionada vendo o homem que eu destruí finalmente encontrar a felicidade que sempre mereceu. Minha querida, meu querido que está me ouvindo agora, quero que entendam uma coisa. Esta não é uma história de final feliz tradicional. Não voltei para o meu marido. Não recuperei minha família do jeito que era antes.
Esta é uma história sobre como o amor verdadeiro às vezes significa aceitar que você perdeu o direito de ser feliz com certas pessoas, mas ainda pode contribuir para a felicidade delas. Durante esses anos de reconstrução, aprendi verdades dolorosas sobre mim mesma que demorei quase 5 décadas para enxergar. Descobri que eu havia sido uma mulher egoísta, cruel sem necessidade, que confundia honestidade com falta de consideração pelos sentimentos alheios. Quando disse para Carlos que ele era meu prêmio de consolação, eu achava que estava sendo sincera, corajosa até. Na verdade, estava sendo covarde demais para assumir minha própria imaturidade emocional. Carlos me ensinou, sem querer, o que é amor verdadeiro. Quando ele protegeu minha imagem para Júlia, quando me ajudou a me estabelecer na cidade nova, quando me incluiu nas decisões importantes sobre nossa filha, ele estava demonstrando o tipo de amor que eu nunca soube dar. O amor que prioriza o bem-estar do outro, mesmo quando isso machuca você. Hoje, trabalho numa clínica veterinária da cidade, ajudando a cuidar dos animais que Júlia um dia vai tratar como profissional. É um trabalho simples, mas que me dá propósito. Vejo minha filha crescer, formar-se, namorar um rapaz da faculdade que a trata com o respeito que ela merece. Vejo Carlos feliz com Fernanda, construindo uma família estável e amorosa que inclui Júlia naturalmente. Vocês podem estar se perguntando: Dona Rosa, a senhora não sente solidão? Não sente falta de ter um companheiro? Claro que às vezes sinto, mas aprendi que solidão não é ausência de pessoas ao redor, é ausência de propósito. E meu propósito agora é claro: ser a melhor mãe que posso ser para Júlia, ser a melhor copai que posso ser junto com Carlos e usar minha experiência para ajudar outras famílias que estão passando por crises. Há 2 anos, comecei a participar de um grupo de apoio para mulheres divorciadas na igreja da cidade. Escuto histórias de mulheres que estão passando pela mesma dor que passei, a mesma confusão, a mesma raiva. E sempre que posso, compartilho minha experiência. Como o orgulho pode destruir uma família, como palavras cruéis podem causar danos irreparáveis, mas também como o arrependimento verdadeiro pode abrir caminhos para a reconciliação. Recentemente, uma jovem de 28 anos, que chamarei de Ana, me procurou. Após uma das reuniões, ela estava passando por uma crise matrimonial parecida com a minha. Dona Rosa, ela disse chorando, eu humilho meu marido constantemente. Reclamo de tudo que ele faz. Nunca reconheço o esforço dele, mas não consigo parar. É como se houvesse algo dentro de mim que precisa destruir o que ele sente por mim. Conversei longamente com Ana, tentando ajudá-la a entender que por trás da crueldade geralmente existe dor não resolvida, expectativas não atendidas, frustrações que nada têm a ver com o parceiro. Ana, disse para ela, você precisa descobrir por que sente necessidade de machucar quem te ama. Na minha experiência, quando fazemos isso, geralmente estamos machucando a nós mesmas. Ana seguiu meus conselhos, procurou terapia, começou a trabalhar suas questões pessoais e hoje tem um casamento muito mais saudável. Casos como o dela me fazem sentir que meu sofrimento não foi em vão, que posso usar minha experiência para evitar que outras famílias passem pelo que a minha passou. Júlia às vezes me pergunta se eu não gostaria de me casar novamente. Mamãe, ela disse na última visita, a senhora é uma mulher bonita, inteligente, madura. Por que não arruma um namorado? Sorrio e explico para ela que estou numa fase da vida onde prefiro focar em relacionamentos que já existem, com ela, com os amigos, com a comunidade, do que tentar construir novos relacionamentos românticos. Mas confesso que há momentos de saudade, principalmente quando vejo casais idosos caminhando de mãos dadas na praça da cidade. Penso em como teria sido envelhecer ao lado de Carlos, ver nossos cabelos embranquecerem juntos, dividir memórias de décadas. Mas então lembro que eu tive essa chance e desperdicei. Algumas oportunidades não voltam, e tudo bem. Faz parte do processo de amadurecimento aceitar as consequências das próprias escolhas. O que mais me orgulha hoje é ver como Júlia se relaciona com as pessoas. Ela é carinhosa, respeitosa, grata, qualidades que certamente aprendeu mais com Carlos do que comigo. Mas também é forte, determinada, não aceita desrespeito, qualidades que talvez tenha herdado de mim.
Ela pegou o melhor de nós dois e se tornou uma pessoa melhor do que qualquer um de nós. No mês passado, Júlia me ligou com uma notícia que me encheu de emoção. Mamãe, o Miguel pediu minha mão em casamento. Miguel é o namorado dela há 2 anos, estudante de agronomia, rapaz sério, trabalhador, que trata minha filha como uma rainha. E sabe o que mais me emocionou? Ela continuou. Ele pediu a bênção não só para o papai, mas para você também. Disse que vocês dois são meus pais e que respeita a nossa família. O pedido de casamento será no próximo ano, depois da formatura de Júlia. Ela já me disse que quer que eu participe de todos os preparativos, que quer minha opinião sobre o vestido, as flores, a decoração. Mamãe, ela disse, quero que você se sinta incluída em tudo. Você lutou muito para estar na minha vida, e agora eu quero você perto em todos os momentos importantes. Essa atitude da Júlia me mostra que consegui conquistar algo mais valioso que o perdão. Conquistei o respeito da minha filha. Ela não esqueceu o que aconteceu no passado, mas escolheu focar no que construímos juntas a partir da minha volta. É uma lição de maturidade que ela me ensina todos os dias. Carlos e eu, hoje temos uma relação cordial, respeitosa, focada inteiramente no bem-estar da Júlia. Conversamos sobre os planos dela, dividimos os custos da faculdade, participamos juntos das comemorações importantes. Não somos amigos íntimos, mas somos parceiros eficientes na criação da nossa filha. E isso, para mim, já é mais do que eu merecia. Minha querida, meu querido, se você chegou até aqui nessa história, provavelmente tem alguma situação na sua própria vida que precisa de reflexão. Talvez você seja alguém que está machucando pessoas que te amam, como eu fazia. Talvez você seja alguém que foi machucado e está tentando decidir se vale a pena perdoar. Ou talvez você seja um filho que está vendo os pais se separarem e não sabe como lidar com isso. O que posso dizer para vocês, com toda a minha experiência dos meus 72 anos, é que nunca é tarde para mudar, para pedir perdão, para reconstruir relacionamentos que foram quebrados. Mas também é importante entender que nem sempre conseguimos voltar ao que era antes. Às vezes, reconstruir significa aceitar uma configuração completamente nova, mais madura, mais saudável. Se você está machucando alguém que te ama, pare agora. Palavras cruéis causam feridas que podem nunca cicatrizar completamente. Se você foi machucado, considere o perdão não como um favor para quem te machucou, mas como um presente para você mesmo. Se você é filho de pais separados, lembre-se de que amor não é algo que se divide, é algo que se multiplica. Você pode amar e ser amado por ambos. Os pais, mesmo que eles não amem mais um ao outro. A vida me ensinou que família não é apenas sobre sangue ou casamento. Família é sobre pessoas que escolhem ficar perto umas das outras, que se apoiam, que crescem juntas. Hoje minha família inclui Júlia, Carlos, Fernanda, Pedrinho, Miguel e até as mulheres do grupo de apoio que se tornaram minhas irmãs de coração. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu que não está sozinho nas suas próprias lutas, familiares, considere se inscrever neste canal onde compartilhamos histórias reais de pessoas reais, com toda a complexidade e imperfeição que isso significa. Não prometemos finais felizes fáceis, mas prometemos honestidade, esperança e a certeza de que sempre há possibilidade de recomeço. Conte para nós nos comentários. Qual foi a parte dessa história que mais tocou você? Você já passou por alguma situação parecida? Que lições você tirou da sua própria experiência com perdão? E reconstrução familiar? Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. E lembre-se, independentemente dos erros que você cometeu no passado, independentemente da dor que você causou ou sofreu, sempre há espaço para crescimento, para mudança, para amor. Não desista da sua família, mas também não tenha medo de reconfigurá-la de uma forma mais saudável e respeitosa. Que Deus abençoe cada um de vocês e que suas próprias histórias de reconstrução familiar sejam cheias de sabedoria, paciência e muito, muito amor. Um abraço carinhoso de uma vovó que aprendeu que o amor verdadeiro às vezes dói, mas sempre vale a pena.